Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o cálculo do lucro presumido, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão os nossos vídeos e dar um like, dar um joinha para a gente compartilhar essa informação. Muito bem, gente. Eu tenho aqui o canal da J Soluções em aberto. Eu acompanho sempre as perguntas, as solicitações, as sugestões. Quero, inclusive, agradecer a todo mundo que sempre está mandando. Na medida do possível, a gente vai respondendo. Eu fiz até recentemente uma cirurgia da minha visão para tirar o óculos. Aí passei alguns dias aí sem responder, porque sou eu realmente, pessoalmente, que respondo para vocês, certo? E observei que teve recentemente muitas perguntas sobre este tema, sobre lucro presumido. Inclusive teve perguntas, Alves, faz um exemplo aqui que tenha comércio e serviço, certo? Fala um pouquinho sobre adicional, onde incide o adicional do imposto de renda, tá? Então, eu trouxe novamente esse exemplo, inclusive tem aqui no canal da J Soluções alguns vídeos falando sobre o lucro presumido e basicamente eu vou mostrar o cálculo específico relacionado a dois tributos dentro do lucro presumido, que é o imposto de renda e contribuição social, certo? Eu não vou falar do PIS, do COFINS, certo? Todo mundo sabe, PIS, COFINS, no lucro presumido, regra geral, regime cumulativo, certo? PIS 0,65, COFINS 3%. Muito bem, vamos aqui entender um pouquinho sobre esta operação, gente. Lucro presumido. Primeira questão que é necessário mostrar para vocês, características fundamentais. Primeiro, ela é apurada de maneira trimestral, beleza? Alves, tem outra forma de se apurar? Imposto de renda e contribuição apura mensal? Não. Pode até recolher o DARF de maneira mensal, você pode dividir em até 3 vezes, mas a apuração ela é trimestral, certo? E a principal característica que eu quero aqui, que eu estou mostrando essa tabelinha para vocês, certo? É em relação às margens fixadas de presunção, certo, gente? Toda e qualquer apuração para lucro presumido tem uma margem estabelecida de presunção, tanto para imposto de renda quanto para contribuição social. Grave isso, tá? Isso é fundamental. Mas, Albert, o que é margem de presunção? O próprio nome já está falando, lucro presumido. Existe, presume-se, não sou eu que estou falando, é a lei, certo? É a normativa que trata as presunções. Existe que a empresa tem um faturamento, tem uma receita. Com base nessa receita, presume-se uma margem de lucro, que são esses percentuais fixados, certo? E somente após a utilização dessas margens de lucro que você vai aplicar a alíquota do imposto de renda e da contribuição social, beleza? Então isso a gente já conversou bastante aqui. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, receita de venda de mercadoria, produtos, a margem de presunção é 8% para imposto de renda, 12% para contribuição social. Então, sendo bem simples, se eu faturo lá R$100 mil no trimestre, lucro presumido, minha margem de lucro é 8%, R$8 mil para efeito de imposto de renda e R$12 mil, 12% para efeito de contribuição social. Tranquilo? Prestação de serviços gerais, 32% para imposto de renda, 32% para contribuição social, tá? Por que eu coloquei gerais? Porque tem alguns serviços específicos que eu vou até colocar aqui para vocês aqui embaixo, certo? Industrialização, 8% de presunção do imposto de renda, 12% de contribuição social. Serviço de transporte, certo? Exceto de cargas, 16% imposto de renda, 12% de contribuição social, porque serviço de transporte de cargas já é 8% de base para imposto de renda e 12% de contribuição. Então, serviço de transporte de carga, ela é menor a presunção do que os demais serviços de transporte, tá? Então, dentro do lucro presumido, beleza? Lembrando que quem fatura acima de 78 milhões anuais, automaticamente, ano calendário, né, é obrigado a ser do lucro real. Então, é de 78 para baixo, aí você pode ser do presumido, certo? Você tem aqui
Revenda de combustível, que a presunção é 1,6 para IR, 1,6 a margem de presunção, e para contribuição social, 12%. E outras demais receitas não operacionais, certo? Que daqui a pouquinho eu vou explicar o que essas receitas não operacionais, certo? A base é 100%, tá? Por exemplo, ganho de capital. Ganho de capital é uma receita não operacional. Outro exemplo, aluguel. Eu sou uma empresa de comércio, vendo mercadoria. Minha finalidade não é alugar, mas eu tenho lá um imóvel, em nome da minha empresa, que eu alugo por R$5.000. Isso é uma receita? Sim, é uma receita, mas é uma receita não operacional, certo? Então, nesse caso específico, a minha base 100%. Então, eu vou pagar os 15%, que é a alíquota do imposto de renda, daqui a pouquinho eu vou falar, sobre o valor dos 5.000. Não vou aplicar nenhuma margem de presunção, beleza? Eu até dei, aí eu coloquei aqui exemplo, aluguel, ganho de capital, rendimentos sobre aplicação financeiras. Então, esses outros rendimentos tem lá na instrução normativa da Receita Federal, número 1.700, em seu artigo 215, tem lá estabelecendo as regras, tá? Essa instrução normativa 1.700 de 2017 tem lá todas as regras estabelecendo esses percentuais de presunção, essas margens, tanto para a IR quanto para a contribuição social, beleza? Então, gente, existem outras presunções, mas especificamente eu queria listar esses casos aqui. Vamos seguindo aqui, para a gente brincar mais um pouquinho sobre esse cálculo. Lembra que o objetivo é o cálculo do lucro presumido. Já vamos fazer o cálculo rapidinho. Antes eu queria só dar esses conceitos básicos. Algumas notas importantes para você calcular. Primeiro, no lucro presumido, não há compensações de prejuízos, certo? Como no lucro real tem aquela questão de compensação, adição, exclusão, certo? Não há. Nesse caso aqui, não. Se você for do presumido e você obteve prejuízo naquele trimestre, infelizmente, você vai pagar imposto de renda e contribuição porque não é lucro real. Você optou pelo lucro presumido, então o próprio nome já diz. É sob uma margem de presunção, certo? Então a margem de presunção é 8, então é com base em 8. Ah, mas o meu lucro foi 1%. Bem, aí eu vou te indicar para você mudar de regime tributário, passar por lucro real, tá? Então, lógico que você não vai fazer uma análise crua só do imposto de renda e contribuição. Analisa PIS, COFINS, demais tributos, faça análise num todo, tá? Porque tu sabe, cada cenário é diferente de empresa para empresa. Outra questão é os valores excluídos da base de cálculo, certo? Então, você tem um faturamento, mas você pode deduzir algumas questões. Por exemplo, vendas canceladas, se eu faturei 100 mil, 10 mil de cancelamento, na verdade, minha receita lá não foi 100 mil, foi 90, né? Que eu cancelei 10 mil, tá? Então, vendas canceladas, descontos incondicionais, ICMS-ST, entre outros, certo? ICMS-ST é aquele valor que você repassa ao contribuinte substituído a pagar. Então, aquilo não é receita, por mais que está embutido no custo do produto, mas está separado lá o que é o produto e o que é o ICMS-ST. Tranquilo? Então, isso não é considerado uma receita para efeito da base de cálculo do lucro presumido, para você aplicar a presunção. Em relação às alíquotas do imposto de renda e contribuição, regra geral, 15% de imposto de renda, 9% de contribuição social. Essas são as duas alíquotas, regra geral do imposto de renda e contribuição social. Alves, pode existir outras alíquotas? Podem, mas são casos específicos. Regra geral básica, são essas duas alíquotas que você vai utilizar, certo? Vamos lá. A determinadas pessoas jurídicas prestadoras de serviços cuja receita bruta seja de até 120 mil no ano calendário, poderá reduzir a presunção para 16. Está previsto na Instrução Normativa 1.700 de 2017, no artigo 215. Gente, esse detalhe também é importantíssimo. Lembra que eu acabei de mostrar na tabelinha que os serviços, em geral, é 32, da base de cálculo da presunção do IRPJ, da contribuição social. No caso específico aqui, prestadora de serviços com receita bruta até 120 mil ano, poderá reduzir aí
para a base de cálculo, em vez de ser 32%, 16%, tá legal? Então, esse detalhe eu coloquei aqui, que é uma nota importante também, um detalhe importante aqui para a gente fixar, tá? E o principal também, um dos principais perguntas que eu recebo no canal da J Soluções é sobre o adicional. O adicional refere-se ao que, gente? É o valor que excede da multiplicação de 20 mil pelo número de meses no período, ficará sujeito ao adicional de 10%, somente sobre o IRPJ, tá, gente? Então, contribuição social não incide adicional de 10% sobre o excedente, somente no IRPJ. E esse, por que eu coloquei aqui? Pelo período e número de meses. Por exemplo, primeiro trimestre. Janeiro, fevereiro, março, fechou o primeiro trimestre. São 3 meses, né? 3 vezes 20, 60 mil. Se você ultrapassar no trimestre o valor do lucro para efeito de base de cálculo de imposto de renda, certo? Acima de 60 mil, você vai pagar 15% sobre o valor da presunção, mais o adicional de 10% sobre o que excedeu. Digamos que a tua presunção deu 80 mil. Então, o valor é de 60, então no caso 80 menos 60, 20 mil que você excedeu, né? 20 mil de exceção, né? Você vai pagar 10% em cima do 20 mil. Pareceu confuso, mas bora para brincar agora. Vamos agora brincar, vamos para o cálculo que eu tenho certeza que vai facilitar bastante, que é o nosso objetivo aqui, o cálculo do lucro presumido. Tá aqui a nossa brincadeira, é isso aqui que eu queria principalmente trazer para vocês, certo? E eu trouxe uma brincadeira até melhor, certo? Eu misturei algumas coisas aí para, eu acho que a gente começar a avançar um pouquinho na brincadeira do cálculo presumido, certo? Então, assim, esse cenário aqui é um cenário de uma empresa de comércio e serviço, ou seja, é muito comum hoje, se uma empresa trabalhar com duas atividades, né? Ele trabalha com comércio e trabalha com serviço. Ah, eu vendo peças e faço manutenção do veículo. Então, uma concessionária, por exemplo, ele trabalha com comércio e serviço, né? Ele vende peça, vende carro, mas também ele faz a manutenção do carro e faz lá a mecânica, enfim, faz serviço também. Então, é comércio e serviço, certo? Então, tem muitas empresas que fazem as duas atividades, né? Lógico, pode ter atividade principal. Ah, minha atividade principal é comércio, eu vendo mais, em termos de volume, é muito maior, eu vendo muito mais do que o serviço, que é menor. Beleza? Beleza. Mas, para efeito do cálculo do imposto de renda, isso altera, isso diferencia no cálculo. E eu ainda acrescentei nessa brincadeira outras receitas aqui para a gente entender melhor, que ainda com o cálculo do adicional aqui para a gente brincar melhor neste exemplo, certo? Então vamos lá ao cálculo. Uma empresa de comércio e serviço, como eu falei, primeiro trimestre, ok? Receita de venda 300 mil, IRPJ, presunção 8. Receita de venda, lembra? É comércio, presunção é 8 no IRPJ. E na contribuição social a presunção é 12. Lembra da tabelinha que eu mostrei para vocês? Certo? Então, presunção de 8, 300 mil vezes 8%, 24 mil de lucro para a presunção do IRPJ, beleza? E contribuição social 36. Receita de serviço, essa empresa obteve 100 mil reais de receita de serviço. Presunção do serviço 32%, então 32 mil, ok? Receitas financeiras, 10 mil. Então, essa empresa aqui, ela faz aplicações e isso gerou uma receita financeira para ela, certo? 10 mil reais. E nesse caso, que é uma receita não operacional, a base de cálculo é a própria receita, 100%. Tanto para imposto de renda quanto para contribuição social. E essa empresa aqui também ela tem receita de aluguel, que também é uma receita não operacional. Ela aluga um galpão, aluga lá uma sala, enfim, no valor de 5 mil reais, também entra aqui 100% na base de cálculo, ou seja, o mesmo valor, só faço repetir para cá. E ela ainda vendeu um determinado produto, certo? Ela tinha lá um bem no qual... aliás, deixa eu explicar o que é ganho de capital, bem rapidinho, gente. Ganho de capital é como se eu tivesse um bem aqui no valor de, por exemplo, 100 mil reais e eu vendi
por exemplo, por 120. E nessa operação eu ganhei 20 mil reais, ou seja, eu obtive um ganho nessa questão. Isso é um ganho de capital. E sobre esses 20 mil, eu vou também pagar imposto de renda e contribuição social. Então, é uma receita não operacional, né? Então, incide a base 100% também aqui. Pegando aqui, receita de venda, serviço, receita financeira, aluguel, somei aqui todinhos. Aqui, toda a base cálculo. Aí deu aqui 91 mil, 24, 32, 10 mil, aluguel, mais ganho de capital, 91 mil. Essa foi minha base de cálculo para IRPJ. Para contribuição social, 36, 32, 10, 5, 20, deu 103 mil. Observe aqui, IRPJ 91, contribuição social 103. Vamos logo calcular a contribuição social logo aqui, certo? Vezes a alíquota do imposto em relação à contribuição social sobre o líquido, que é 9, lembra que eu te falei que é 9? Eu vou pagar aqui 9.270. Morreu a parada aí, acabou. Encerramos o cálculo da contribuição social, beleza? Gero o DARF bonitinho, vou lá, pago, certo? Agora vamos calcular o IRPJ. O IRPJ, a alíquota é 15. A presunção foi 91, que foi a base de cálculo, vezes 15%, deu 13.650. Morreu aqui? Não, porque agora vamos calcular o adicional sobre o RPJ. Lembra que eu falei que tem 10% sobre o excedente? Nossa base de cálculo não foi 91? 91 menos 60 mil do trimestre, que foram 3 meses, 20, 20, 20, 60 mil no trimestre, 91 menos 60 mil dá 31 mil, vezes 10%, excedeu aqui, né? 31 mil vezes 10% dá 3.100. Pego 3.100, somo com o valor que eu já apurei de 13, tá aqui os 3.100, vai dar 16.750 reais. Morreu aqui? Eu não, ainda, gente, para melhorar mais ainda a brincadeira, certo? Para a gente dificultar um pouquinho mais, essa aplicação aqui, houve uma retenção de imposto de renda retido na fonte, certo? Então, eu coloquei aqui imposto de renda retido na fonte sobre a aplicação no valor de R$500, certo? Então, tem que considerar, lógico, tem que considerar, porque senão eu vou acabar pagando duas vezes, eu vou acabar pagando a maior, né? Se houve uma retenção, eu considero essa retenção. E o valor da apuração, 16.750, menos a retenção da aplicação financeira, vou pagar 16.250. Então, vou gerar um DARF para imposto de renda e gerar um DARF para a contribuição social, certo, gente? Lembrando que a apuração do lucro presumido ela é trimestral, certo? E lembrando que existe uma margem de presunção de acordo com a sua atividade. E o adicional é sobre o RPJ, certo, gente? Aí você emite o DARF direitinho, efetua o pagamento. A apuração e a data de pagamento do imposto de renda e contribuição é assim. Por exemplo, janeiro, fevereiro e março, fechou o primeiro trimestre. Você pode pagar até, por exemplo, 30 de abril, até o último dia útil do mês de abril. A não ser que você parcele aí abril, maio, junho, referente ao primeiro trimestre, ok? Que você pode acontecer de você poder parcelar, né? Mas a apuração, o meu objetivo, o cálculo, é esse, gente. Assim que funciona o lucro presumido, certo? Assim que funciona o cálculo do imposto de renda e contribuição social, as margens de presunções, certo? O adicional do imposto de renda. Então, desta forma, acredito que esclareci as perguntas, as dúvidas que eu venho recebendo no canal e assim levar novamente uma informação sobre o cálculo do lucro presumido. Gente, se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões. E dá um like, dá um joinha para a gente compartilhar essa informação e chegar ao máximo de pessoas, tá certo? Um abraço e até a próxima.